Quais são as 4 coisas que você precisa saber antes de registrar a sua empresa? Basicamente, você pode começar pelo nome ou pela razão social da sua empresa. O nome que você vai dar, assim como você daria para um filho. Quando você define o nome da sua empresa, existem 2 nomes que precisam ser considerados: a razão social e o nome fantasia. Razão social é o nome que você coloca como registro mesmo. É o nome pelo qual, quando a sua empresa for pesquisada, via um CNPJ, é o nome que vai aparecer exatamente nesse registro. O nome fantasia é o nome que a sua empresa é conhecida de forma corriqueira. Então, se você for analisar, conversa prática, experiências de aprendizagem ilimitada. Essa é a nossa razão social. E conversa prática apenas é o nosso nome fantasia. Você não tem a obrigação de registrar um nome fantasia, mas você vai precisar sim registrar uma razão social. Além da razão social, você vai precisar definir qual é a classificação de atividades econômicas que a sua empresa vai ter. Digamos que você vai fazer um software ou que você vai montar uma loja, revender um produto. Toda classificação ou toda atividade deve ser classificada ou deve ter um CNAE, que vai definir, por exemplo, quanto de imposto você vai pagar, quais são as atividades que você vai fazer. E para você descobrir qual é o CNAE que você vai utilizar no seu negócio, existe uma tabela, uma classificação que vai estar disponível aqui no final do vídeo, e também você pode digitar no Google CNAE, C-N-A-E, que nada mais é do que Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, se você tiver uma ideia mirabolante, que ainda não existe classificação para ela, hoje você obrigatoriamente vai ter que classificar essa sua atividade dentro dessas classificações que já existem, digamos assim, Então, você define razão social, define CNAE. E na questão do CNAE, existe o CNAE principal, que é o CNAE da atividade principal que você vai exercer, e também diversos CNAEs secundários. A definição do CNAE também vai ser utilizada para classificar a sua empresa dentro de regimes tributários diferentes. É meio complexo, mas você vai pegar com o tempo. Definir a razão social, definir o CNAE. Onde eu vou instalar a minha empresa? Esse assunto parece muito simples, É só passar o endereço da sua casa ou passar um endereço intermediário, mas a definição das atividades da sua empresa vão exigir com que você tenha ela instalada num local que seja permitido exercer essas atividades. Digamos que a sua atividade envolva algum processo químico ou alguma coisa desse tipo que crie rejeitos e outras questões. Não adianta você tentar colocar essa empresa num coworking, por exemplo, que dentro de um coworking, um escritório onde só tenha a possibilidade de você utilizar computadores, e você não conseguirá ter um laboratório classificado dentro de um coworking. Então você vai precisar ou ter um galpão ou ter um espaço que permita com que você possa exercer as suas atividades. Por último, e não menos importante, está a definição dos sócios. A gente até já comentou sobre sócios no nosso Instagram, fez um post falando só sobre sócios, mas os sócios, a definição dos sócios, ela é muito importante porque você já começa a trabalhar a divisão societária da empresa, a divisão das atividades, e você precisa também ter esses dados para poder colocar no seu contrato social, que é um contrato que você faz entre a sua empresa e a junta comercial do seu estado, para poder registrar a sua empresa, criar um compromisso de que vocês são responsáveis por ela. Inclusive, você não tem a obrigação de abrir uma empresa com sócios, mas dependendo da atividade que você vai fazer, registrar uma empresa sozinho vai te exigir algumas obrigações a mais, com um capital social mínimo maior. Hoje você consegue abrir uma microempresa com 2 sócios, colocando capital mínimo de R$1.000, por exemplo. E se você abrisse essa empresa sozinho como uma Eireli, você teria que investir R$95.000. Então essas classificações, se vai sócio, se não vai sócio, vão só facilitar ou dificultar um pouco mais a sua vida. Para você tirar todas as suas dúvidas a respeito de abertura de empresa, de classificação, de CNAE, de razão social, nós da Conversa Prática recomendamos que você faça um contato com uma contabilidade de confiança, e nós recomendamos a Softcom. Inclusive os links deles vão estar aqui na descrição desse vídeo, para você poder tirar suas dúvidas e registrar a sua empresa sem dor de cabeça.